Sabe quando alguém que a gente ama nos trai? O corpo reage. Ele reage muito antes da mente conseguir entender o que aconteceu. É uma sensação estranha, um alarme que dispara por dentro e que ninguém ensina a gente a desligar. A gente fica nesse estado de alerta constante e nem entende o porquê. Essa nossa conversa hoje é sobre isso. Ela faz parte do projeto Viver em Conexão, uma iniciativa do Diverse.me, criado pela Mel Oliver, que busca trazer clareza, sabe, para esses temas complexos da vida de um jeito mais humano. E é sempre importante a gente lembrar que esse nosso bate-papo aqui tem um caráter educativo, informativo. Ele não substitui de forma alguma o acompanhamento individual com profissionais de saúde, seja da área médica, psicológica ou mesmo espiritual. É uma conversa para somar, né? E não para substituir. Exato. Hoje a gente vai mergulhar num tema delicado, mas que é fundamental: o trauma de traição. E olha, não é só sobre infidelidade, né? A gente está falando de qualquer quebra profunda de confiança, segredos, manipulação, um abandono repentino. O objetivo aqui é entender como isso afeta não só o nosso coração, mas o nosso corpo, nosso sistema nervoso, até a nossa identidade. Vamos tentar explorar a diferença entre uma dor muito forte e um trauma de verdade. E como encontrar um caminho de discernimento que seja realista, sem fórmula mágica. Para a gente começar a desembolar isso, qual é a grande diferença? O que separa uma decepção, por mais dolorosa que seja, do que a gente pode chamar de um trauma de traição? Onde que está essa linha? Então, essa linha está no impacto sobre a nossa sensação de segurança no mundo. Uma decepção dói, claro. Fere os sentimentos, as expectativas. Mas um trauma de traição é diferente. Ele atinge a fundação. É uma violação daquela base de confiança que permite a gente relaxar, sentir que está num lugar seguro. O impacto vai muito além do emocional, ele se instala no corpo. É quase como se o nosso sistema operacional interno fosse corrompido, não é? Aquele programa que roda em segundo plano dizendo, tá tudo bem, você tá seguro, de repente para de funcionar. É exatamente essa a sensação. A metáfora que eu acho que mais ajuda a entender é a de um alarme de incêndio. Pensa assim, o alarme da sua casa dispara. Depois que o perigo passa, o bombeiro vai embora, você espera que ele se cale, né? Sim, claro. No trauma de traição, esse alarme não desliga mais. O corpo entra num estado de hipervigilância. Qualquer barulho, qualquer notificação no celular, um tom de voz um pouco diferente, Tudo vira ameaça. tudo vira uma ameaça em potencial. Nossa, isso é exaustivo. Viver com um alarme tocando na sua cabeça 24 horas por dia deve drenar toda a energia. Drena completamente. E aqui a gente pode olhar pela lente da teoria polivagal, de um jeito bem simples. Essa teoria ajuda a gente a entender como o nosso sistema nervoso reage ao perigo. Quando a traição acontece, é como se o sistema ficasse travado no modo ameaça. E isso pode se manifestar de duas formas principais. Ou uma ansiedade constante, sabe? Uma agitação que não passa. Inquietação. Isso. Ou o oposto, um desligamento total. Aquela sensação de estar flutuando, anestesiado, como se a vida estivesse acontecendo atrás de um vidro. A segurança básica que a gente tinha no mundo e naquela relação, ela simplesmente se desfaz. Isso explica por que às vezes a reação de alguém a uma traição parece, para quem está de fora, meio desproporcional ao evento, né? Mas não é sobre o evento em si, é sobre esse alarme que talvez já estivesse sensível por outras coisas do passado e agora... Disparou com força total, perfeito. O trauma de traição raramente acontece no vácuo, sabe? Na maioria das vezes, ele se sobrepõe a um histórico que a gente chama de trauma complexo. Não é um único evento chocante, tipo um acidente, mas uma exposição prolongada a ambientes de instabilidade, de crítica, de imprevisibilidade, muitas vezes desde a infância. Cada nova quebra de confiança não é só uma nova ferida, ela reabre todas as outras. E qual o efeito disso na forma como a pessoa se vê? Porque uma coisa é a dor do que o outro fez, mas outra coisa é o que isso faz com a nossa autoimagem. Esse é o ponto mais sutil e mais destrutivo. Um dos subprodutos mais silenciosos do trauma complexo ativado pela traição é a vergonha
tóxica. E não é aquela vergonha saudável de ter feito algo errado. É um sentimento crônico, persistente, de que há algo de errado comigo. Ah, entendi. É um sussurro interno que fica dizendo: se me traíram é porque eu não sou bom o suficiente. Se me abandonaram é porque eu não sou digno de amor. Essa vergonha, ela corrói a identidade, a nossa capacidade de confiar no nosso próprio valor. Fico pensando que essa sensação de alarme disparado e de vergonha deve ser ainda mais devastadora para quem já vive com o sistema nervoso no limite por outras razões. Existem grupos ou perfis de pessoas que são ainda mais vulneráveis a esse impacto? Sim, e é fundamental a gente falar sobre isso com muita compaixão. Para pessoas neurodivergentes, quem tem TDAH está no espectro autista ou tem o que chamamos de dupla excepcionalidade, o impacto é frequentemente amplificado, e muito. Como assim? O que acontece de diferente no cérebro neurodivergente numa situação dessas? Pensa no hiperfoco, que muitas vezes é uma característica do TDAH ou do autismo. Se para um projeto ele pode ser um superpoder, no trauma ele vira uma armadilha. O cérebro entra em hiperfoco na dor, na injustiça, fica ruminando o evento sem conseguir sair daquele loop. Fica preso naquilo. Fica preso. E além disso, a sobrecarga sensorial do dia a dia já é um desafio. Soma isso o estresse extremo da traição e o resultado é uma exaustão que beira o colapso. A regulação emocional diante de sentimentos tão intensos como rejeição e abandono já é intrinsecamente mais desafiadora, então a desorganização interna é imensa. Faz todo sentido. E para além da neurodivergência? Outro grupo que sente isso de forma muito potencializada são os imigrantes ou pessoas que vivem uma sobrecarga crônica longe de suas raízes. Imagina a falta de uma rede de apoio segura, a exaustão de viver e se adaptar a múltiplos sistemas culturais, a solidão. Muitas vezes, aquela pessoa que traiu era o único porto seguro. É como estar num barco com um furo no meio do oceano e descobrir que a pessoa que estava remando com você é quem fez o furo. Não tem terra firme à vista. Exatamente. Não há para onde correr para corregulação do sistema nervoso, sabe? Para aquele abraço de mãe, aquela conversa com um amigo de infância que te ajuda a voltar para o eixo. O desamparo se torna absoluto porque a única segurança que existia foi a que se quebrou. E aqui a gente chega no ponto que talvez seja o mais confuso e angustiante para quem está vivendo isso. Aquele labirinto de perguntas. O que eu estou sentindo é uma reação normal ou é o meu trauma falando mais alto? Exato. Isso é um padrão tóxico da outra pessoa ou é algo ainda mais sério? As reações podem ser muito parecidas. Como começar a desembaraçar esse nó? Essa é a questão central e a mais difícil. Uma lente que nos ajuda muito a entender isso, sem precisar colocar rótulos diagnósticos, é a dos Sistemas Familiares Internos, ou IFS. A ideia, de forma bem simples, é que a gente não é uma coisa só. A gente tem várias partes internas, como se fosse uma família dentro da gente. E essas partes agem para nos proteger da dor. Então uma parte seria como ter um protetor super ansioso dentro de mim que grita, não confie em mais ninguém, para evitar que aquela parte criança ferida se machuque de novo. Exato. Perfeito, exatamente isso. A reação que a gente vê por fora, a raiva, o silêncio, a necessidade de controle, não é a pessoa inteira. É uma parte protetora em ação. O que a gente precisa observar para começar a ter clareza é a motivação por trás dos comportamentos, tanto os nossos quanto os do outro. Uma reação de trauma, por exemplo, vem de uma parte nossa que está apavorada e busca, acima de tudo, se proteger de mais dor. Entendi. E no caso da pessoa que traiu, qual seria a motivação dela? Aí que a coisa fica complexa. Num padrão que a gente pode chamar de narcisista disfuncional, muitas vezes a motivação não é ferir, mas proteger uma autoimagem que é extremamente frágil. A pessoa não suporta a ideia de ter errado, de ser vista como falha, então ela ataca, nega, inverte a culpa, tudo para proteger essa imagem. Já num quadro mais rígido e consistente, que pode ser compatível com o transtorno de personalidade narcisista, a motivação principal é outra: manter o controle e o poder na relação. As ações podem ser as mesmas, a explosão, a manipulação, mas a raiz, a intenção é completamente diferente. Isso é muito importante.
Então, o mesmo comportamento, sei lá, o tratamento de silêncio, pode vir de lugares totalmente distintos. Um pode ser uma parte ferida que não sabe como lidar com a dor e se fecha, Para se proteger. e o outro pode ser uma ferramenta calculada para punir e controlar. Exatamente. Por isso a gente pode pensar no narcisismo como um espectro. E é fundamental dizer que estamos falando de forma informativa, não para diagnosticar ninguém, né? Num lado do espectro, a gente tem traços disfuncionais, que muitas vezes nascem de feridas profundas, de muita vergonha. A pessoa tem essa fragilidade enorme a críticas, uma dificuldade imensa em dizer eu errei, me perdoe, e uma tendência a inverter a culpa. É uma estratégia de defesa. Com um ambiente seguro, com consciência e ajuda, a mudança é possível, ainda que seja difícil. Mas isso não é um pouco perigoso? A gente não corre o risco de justificar comportamentos abusivos dizendo é só a ferida dele falando. Onde que a gente traça a linha entre alguém que está ferido e alguém que é consistentemente prejudicial? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é por isso que o discernimento é tão crucial. A linha traçada quando a gente observa um padrão consistente no outro extremo do espectro. Aí a gente não fala mais só de defesas, mas de uma ausência quase total de empatia genuína. Falamos de exploração contínua do outro para benefício próprio, de retaliação e vingança quando a pessoa é contrariada e de manipulação sistemática, como gaslighting. Aquela tática de fazer o outro duvidar da própria sanidade. Essa mesma, que é uma tática cruel de fazer o outro duvidar da própria percepção da realidade. Nesses casos, a prioridade absoluta de quem está na relação precisa ser a própria segurança, ponto final. O foco muda de como consertar a relação para como eu me mantenho seguro. Certo. Então, sem virar um detetive ou psicólogo da noite para o dia, que perguntas ou sinais práticos podem ajudar a trazer um pouco mais de clareza para quem está nesse nevoeiro, tentando discernir o que está acontecendo? Existem algumas perguntas de autorreflexão e observação que podem ser como uma lanterna nesse escuro. A primeira é sobre o arrependimento. A outra pessoa consegue demonstrar um arrependimento genuíno, mesmo que ela ainda não saiba como reparar o dano? Ou o desculpe dela é sempre seguido de um mais você também? A famosa não desculpa. Exato. Outra pergunta é sobre empatia. Existe empatia da parte dela? Ela consegue em algum momento se conectar com a sua dor, ainda que a própria dor dela às vezes bloqueie essa conexão? E sobre a reparação? A reparação é real, com mudança de comportamento observável, ou são apenas promessas repetidas que nunca se cumprem? É aquele ciclo de crise, promessa, lua de mel e nova crise. E olhando para dentro, porque muitas vezes a gente fica tão focado no outro que esquece de se observar, né? Fundamental. As perguntas para si mesmo são talvez as mais importantes. Essa relação drena minha energia de forma constante. Eu sinto que estou perdendo a minha identidade, meus hobbies, meus amigos, para tentar agradar ou evitar conflito. E uma pergunta muito direta. O outro usa desprezo, ironia ou humilhação de forma recorrente para se comunicar comigo? Essas são pistas poderosas. Elas não dão um diagnóstico, mas mostram a qualidade do ar que se respira nessa relação. Parece que antes de tomar qualquer grande decisão, ficar embora, mudar as regras, o primeiro passo é, na verdade, conseguir respirar de novo. É desligar aquele alarme de incêndio ou pelo menos baixar o volume dele para conseguir pensar com clareza. É exatamente isso. O primeiro princípio, vindo da teoria polivagal, é segurança primeiro. Um corpo em estado de alerta, um sistema nervoso em modo de sobrevivência, não consegue discernir com sabedoria, ele só reage. Então é preciso criar pequenas ilhas de calma e previsibilidade. Pode ser uma caminhada de 10 minutos no mesmo horário todo dia, ouvir uma música que acalma, conversar com um amigo seguro. Qualquer coisa que sinalize para o seu corpo, neste exato momento você está seguro. E depois de encontrar um pingo de segurança, qual seria o próximo passo? O segundo passo é a autocompaixão. E aqui a gente não está falando de pena de si mesmo ou de uma desculpa para não agir. A autocompaixão é simplesmente uma resposta de cuidado ao próprio sofrimento. Esse tratar com a mesma gentileza que você trataria um bom amigo que estivesse passando pela mesma situação. É a base para tomar decisões lúcidas
que vem de um lugar de autocuidado e não de pânico ou vingança. E a partir daí, imagino que venham os limites. Sim, com um sistema nervoso um pouco mais calmo e um coração um pouco mais compassivo consigo mesmo, fica mais fácil estabelecer limites. E é importante entender que limites não são uma arma para punir o outro. Certo. Limites são uma forma de proteger a própria dignidade. É dizer, eu me importo com você, mas não vou mais permitir que isso aconteça comigo. E para quem tem uma caminhada de fé, uma abordagem como a do IFS cristão pode ser muito bonita. É um convite a um diálogo interno gentil. Como seria isso na prática? Seria se perguntar, em oração ou silêncio, qual parte minha está mais ferida agora? Qual está com mais raiva, mais medo? E então, com curiosidade, o que o Espírito Santo me convida a fazer para cuidar dessa parte? Qual é o próximo passo, por menor que seja, em direção à verdade e à paz que vem de Deus? É um processo de discernimento que acontece de dentro para fora, com muita graça. Fica muito claro, depois de tudo isso, que o trauma de traição é, antes de tudo, uma ferida profunda no nosso senso de segurança, uma ferida corporal, e que o caminho para o discernimento não passa por respostas rápidas, mas por esse trabalho paciente de acalmar o sistema nervoso, praticar a autocompaixão e buscar a verdade com coragem. Só então é possível decidir com clareza se o caminho é restaurar, ajustar os termos da relação ou, às vezes, se afastar com amor e dignidade. Exatamente. E para quem quiser continuar a aprofundar esses temas, a gente convida a seguir o Diverse-me nas redes sociais. Há também um grupo de avisos que é silencioso no WhatsApp. Lá nós compartilhamos conteúdos, devocionais e as datas das próximas masterclasses. É um espaço seguro para receber informações e continuar essa jornada de aprendizado e que a gente possa sempre lembrar que a verdade, mesmo quando dói, traz clareza e a clareza nos devolve a dignidade. Um passo de cada vez na presença de Deus. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final. Depois de tudo que a gente conversou, qual seria o menor e mais gentil passo que se poderia dar hoje? Não para resolver o problema inteiro, mas simplesmente para oferecer um único momento de segurança ao seu próprio corpo.